Ok, estamos gravando. Bem, sejam bem-vindos ao mini curso de Introdução à Física de Buracos Negros, né, que vai ser um dos cursos da segunda Escola Paulista de Física Gravitacional, né, como o nome é em inglês, eu tenho que pensar em como traduzir agora. Meu nome é Nicolas, eu sou doutorando na Universidade Federal do ABC, vocês podem me chamar de Nick. E esse é o segundo ano que a gente organiza essa escola. Dessa vez a gente decidiu fazer alguns cursos um pouco mais introdutórios, em adição aos cursos um pouquinho mais tradicionais, que são mais para final de graduação. E esse curso de Introdução à Física de Buracos Negros vai ser um deles, né? Então, a, a ideia é que seja um curso que sirva meio como um convite para física gravitacional e mostrar que tipos de ideias existem em relatividade geral e assuntos relacionados, e vai servir um pouco como um curso que eu gosto de chamar meio de divulgação científica para adultos, né? E, então, a ideia principal vai ser seguir algumas linhas meio de o que são buracos negros, tipos de buracos negros. Então, nisso daqui a gente costuma lidar com três aspectos principais, né, que vai ser a massa, a carga e o spin do buraco negro, e discutindo tipos de propriedades, tipos de efeitos, tipos de fenômenos que acontecem com, com esses sistemas. Essa é a segunda vez que eu faço entre aspas, curso nesse estilo, né? O primeiro foi na escola de verão do ICTP Safer, que é um instituto de física teórica aqui em São Paulo. Eles organizaram uma escola para estudantes de ensino médio. E lá eu dei uma tutoria que era nesse sentido também de uma introdução bem simples a ideias de buracos negros, sem precisar de cálculo, sem precisar de nada mais avançado em física, né? Pela, digamos, análise de perfil que a gente fez dos estudantes deste curso, eu sei que a maioria das pessoas já tem um pouquinho mais de experiência com cálculo, mas em geral a gente não vai precisar de nada disso. E eu vou tentar focar mais em conceitos básicos. Como eu falei, a gente está gravando, né? A ideia é ir colocando todas essas aulas no YouTube, eventualmente. A gente tem um YouTube com o nome da escola, né? Que deve estar como São Paulo School of Gravitational Physics. E lá tem já as aulas do ano passado. Aquelas foram todas em inglês, e são um pouco mais avançadas. Essas desse ano a gente está fazendo esse esquema um pouco mais misto. E, yeah. Para referências para o curso, como isso é uma coisa que eu estou fazendo a um nível mais básico, né? Apesar de serem assuntos em geral muito complicados, não existe uma referência muito pronta para essas coisas, mas eu estou escrevendo notas de aula para isso, que vocês podem encontrar no meu site, que está como Alves traço Nicolas, isso aqui é um K, .github.io. E aí, aqui no site, vocês podem ir na aba de Teaching, e logo no começo vai estar essa parte de buracos negros, e lá tem as minhas anotações. As anotações eu escrevi em inglês, porque eu geralmente penso em física em inglês, mas o curso vai ser em português. E, tem mais alguma coisa? A ideia também desses cursos é que vocês participem bastante, né? Então, no caso, o, cada professor nessa escola vai seguir um estilo diferente para puxar mais participação na turma. Alguns vão reservar uma aula só para fazer discussões e coisas assim. Outros vão tendo outros estilos. O meu vai ser que eu preparei vários exercícios
ao longo das minhas notas de aula, e a minha ideia é ir discutindo isso com vocês. Eu prefiro que vocês tentem fazer comentários e perguntas tanto quanto possível, sem medo sobre isso. Se vocês preferirem abrir o microfone e falar, não tem problema. Se vocês preferirem mandar pelo chat, eu tô de olho no chat também, então funciona também o que for melhor para vocês. E a ideia é tentar fazer essa coisa bem participativa, né? A gente esse ano está sendo bancado, por assim dizer, pelo ICTP no Trieste, né? A ICTP eu não falei, mas é International Center for Theoretical Physics, né? Centro Internacional de Física Teórica. SAFER significa Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental, mas o centro que está bancando a gente não é o SAFER, que fica aqui em São Paulo, é o ICTP Physics Without Frontiers, Física Sem Fronteiras, que uma organização do ICTP que tem esse projeto de levar física a países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E a visão deles é bastante isso, de que a ideia desses cursos, dessas escolas, não é só dar aulas, mas é formar pesquisadores. Isso precisa que vocês também participem, façam perguntas, tirem dúvidas, contribuam e por aí vai. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem. Neste curso em particular, eu prefiro que vocês façam em português. Se vocês forem fazer pelo microfone, façam em português, mas vocês podem fazer em inglês no chat e eu traduzo para português, porque este curso em específico vai ser em português, né? Este curso de relatividade restrita vão ser em português, e os outros dois cursos, que é de twistores de gravitação forte, eles vão ser em inglês. É, mas no chat vocês podem fazer perguntas em inglês, se isso for mais conveniente para vocês, e eu traduzo, não tem problema nenhum. O... Hum... Aqui acho que eu falei tudo, né? Já falei das notas de aula, já falei de qual é a visão geral do curso. E, né? Se vocês forem olhar as notas de aula, vocês vão ver que tem um planejamento bem longo ali, tem várias coisas que a gente pode fazer de diferente. Mas a minha ideia é ir andando e vendo até onde a gente chega. E possivelmente personalizar essas coisas, dependendo de quais forem os interesses de vocês e coisas do tipo, né? Então, por exemplo, quando eu fiz esse curso nessa escola do Safer no começo do ano, a gente eventualmente acabou falando de experimentos mentais para destruir um buraco negro, que foi um assunto que interessou as pessoas que estavam participando ali. Eu tinha comentado isso brevemente em alguma das aulas, eles se interessaram e a gente foi para essa direção. Se vocês tiverem interesse nisso, a gente pode tentar ir nessa direção no que o tempo der. Se vocês tiverem interesse em outra coisa, a gente pode ir em outra direção. E ir adaptando de acordo com o que exatamente vocês preferirem. E independente da opção que a gente seguir, eu provavelmente vou acabar escrevendo as outras alternativas nas notas, ou durante a semana, ou algum dia. Então, não é necessariamente uma escolha exclusiva, por assim dizer. E ok, eu acho que esses são todos os avisos que eu tinha para fazer no começo. Se alguém tiver alguma pergunta sobre essa estrutura mais geral, o funcionamento, vocês podem fazer agora. Se não, eu vou esperar uns 20 segundos e começar na parte um pouco mais técnica, por assim dizer. Ok, seguimos então. Ah,
Sempre que eu tô pensando nessas coisas de física, mesmo a nível mais avançado, ou coisa assim, eu sempre me divirto pensando em como várias das perguntas mais cabulosas que a gente pode fazer em física são, na verdade, bastante simples. Que em inglês, eu geralmente chamo elas de silly bake questions, né? Então, grandes perguntas bobas ou alguma coisa desse tipo. Eu sempre tenho trabalho para traduzir isso. E alguns exemplos que me vêm à mente com, com isso são, por exemplo, como o universo começou, que é o tempo, do que as coisas são feitas, podemos voltar no tempo, e o que é frequentemente a minha favorita, por que as coisas caem. E são essas perguntas todas que eu gosto de pensar que uma criança com poucos anos, então uns 3, 4 anos, talvez já seja capaz de perguntar, mas que mesmo com física moderna, são muito difíceis de responder, e nós no máximo temos respostas parciais para como elas funcionam. É, e nesse curso em particular, a gente vai focar em uma delas, em certo sentido, que é essa última de por que as coisas caem. Que é uma pergunta que a humanidade já se faz, com certeza, há milênios, e as nossas respostas foram evoluindo de formas bem diferentes. Então, por exemplo, se você volta para filósofos gregos ainda, você já tem ideias sobre como é que essas coisas funcionam, e a visão aristotélica, por exemplo, vai ser de que você tem 5 elementos que compõem tudo, né? Vão ser fogo, água, ar, terra e o chamado éter. E a explicação aristotélica sobre como as coisas se movem, por que as coisas caem, vai girar em torno destes 5 elementos, né? Então, por exemplo, a visão de como as coisas se movimentam é porque elas seguem um certo movimento natural delas, né? Você pode agir sobre alguma coisa e causar um movimento impulsivo, então você pode fazer essa coisa bruta de jogar uma pedra e forçar ela a se mover, mas ela eventualmente volta ao seu estado natural de repouso quando ela se cansa de se mover. E a gravitação, nessa visão, vai funcionar de uma forma em em que eu quase organizei da forma certa por acidente, mas cada um desses elementos vai ter um lugar preferido com relação aos demais e com relação ao centro da Terra. Então, por exemplo, o motivo de quando você acende um fósforo da chama ir para cima, na visão aristotélica, vai ser isso, de que o fogo tem a tendência natural de ir para cima. O motivo que a água caia é porque ela tem uma tendência natural de ir mais para baixo. O motivo de que pedras caem é porque a Terra tem uma tendência natural de ir mais para baixo. E por aí vai, né? Então você tem essa visão de qual é o comportamento natural de cada um destes elementos. E isso explica, na visão aristotélica, a gravitação de cada uma dessas coisas. Então, o motivo que uma maçã cai de uma árvore é porque ela é feita, digamos, majoritariamente de terra e água, e a tendência desses elementos é ir em direção ao chão. E o motivo da Lua, do Sol e dos planetas orbitarem a Terra é o movimento natural do éter também, que e por ser um elemento celestial, né, o que acontece é que aqui na Terra nós nós temos as coisas se movendo em linha reta, mas os entes celestes, como o Sol, por exemplo, vão ter a tendência de se mover em círculos, e o movimento natural do éter é se mover em círculos ao redor da Terra.
E essa vai ser a explicação aristotélica para as coisas, que hoje em dia é muito fácil, talvez, olhar para trás e julgar isso como sendo errado ou ruim em algum sentido, mas a visão que eu prefiro ter é, é que isso é a aproximação mais simples que nós podemos fazer para a física na vizinhança da Terra. Então, mesmo usando física moderna, a gente consegue mostrar que esses resultados qualitativos da física aristotélica são o que você consegue quando você considera a física imersa em um fluido, por exemplo, né? O fluido, no caso, que a gente tem na Terra é o ar, então toda a física aristotélica vai estar considerando essas coisas, é, considerando todos os efeitos de atrito com o ar e etc e tal, que a gente frequentemente ignora em cursos de física 1. Então, por exemplo, quando você discute essas coisas de movimentos naturais e etc., você tem todas as coisas de que as coisas se movem em linha reta, se cansam, seguem um movimento natural e por aí vai. Então, por exemplo, se eu pego uma pedra e jogo ela, ela vai seguir em linha reta, porque linha reta é o que os elementos dentro da Terra fazem. Eventualmente, ela se cansa, ela volta a seguir o movimento natural em que ela cai para baixo. Então, se eu jogo uma pedra, o caminho que ela vai fazer vai ser algo como isso daqui, que é muito diferente do que a gente vê em Física 1, por exemplo, ou de primeiros cursos de mecânica de geral, em que geralmente a gente descreveria o movimento como sendo uma parábola ou algo desse tipo. E parece muito besta que você tenha esse tipo de desenho aristotélico, que é praticamente triangular, quando a gente já fez as contas para ver que é uma parábola. E a grande sutileza aqui é que em Física 1 você geralmente ignora todos os efeitos de resistência do ar, todos os efeitos de atrito e coisas do tipo, mas o Aristóteles não ignora, porque tudo que ele está fazendo ainda é uma coisa, em boa parte, observacional e qualitativa. E quando você começa a considerar efeitos de resistência do ar, de fato o desenho fica mais parecido com esse triângulo estranho, por assim dizer. Então, física aristotélica nesse sentido não é algo ruim. É algo limitado, é algo que está focado em um caso particular de um conjunto menor de possíveis fenômenos da natureza. Mas com o tempo nós começamos a ter outras visões sobre como essas coisas funcionam, né? E lá por volta já dos séculos 17 e 18, a gente começa a ter a visão que é o que se segue ainda hoje em dia em cursos introdutórios de física, etc., que começa a ser a mecânica newtoniana, que, que aí vai ser focada ao redor de três leis básicas do movimento, né? Que vão ser as seguintes, né? A primeira, que a gente chama de lei da inércia, que diz que objetos tendem a manter seu estado de movimento, a menos da influência de uma força externa. Então, se você. A visão newtoniana dessa vez, eu sei que se você joga uma pedra, ela continua se movendo, a menos que alguma força faça com que esse movimento se altere, esse movimento cesse, esse movimento é, mude de alguma forma. Então, desta vez, o motivo que você vai ter uma parábola depois vai ser exatamente isso, de que você jogou a pedra para cima, e a tendência dela é continuar em linha reta e com velocidade constante, mas eu tenho ainda uma força gravitacional para baixo que vai puxar a pedra de volta para baixo. O jeito que essa força altera o movimento vai vir na, na segunda lei de Newton, que vai falar que sob a influência de alguma força F, a ação que isso vai ter no corpo vai ser
causar uma aceleração segundo F igual a ma. E para a gente isso vai ser suficiente, você tem outras versões depois com derivada do momento e não sei o quê, mas para a gente F igual a ma vai ser mais do que suficiente. E por fim, a terceira lei de Newton vai ser a lei da ação e reação, de que se um objeto, digamos A, age em outro com uma força Fa, o outro, esse objeto B, vai agir no primeiro com uma força de mesma intensidade e sentido oposto. Vai ser o que a gente chama de lei da ação e reação. E dessa vez, todas as ideias de movimento vão ser focadas nessas três leis e vão ir seguindo delas. Dessa vez, a visão para por que as coisas caem, também dada pelo Newton, vai vir em termos, então, de algum tipo de força, né? Como a forma que você modifica esse movimento inicial, esse movimento, entre aspas, natural, das coisas, que seria se mover em linha reta e com velocidade uniforme, vai ser por meio de forças. Então, o jeito que você explica a gravitação vai ter que ser por meio de alguma força também. E o que você faz, então, é prescrever qual é a lei de força que você precisa para ter esses efeitos gravitacionais, por exemplo, do Sol ao redor da Terra, de uma maçã caindo na Terra, e por aí vai. E isso vai vir por meio do que a gente hoje em dia chama de lei da gravitação universal, que vai ser de que essa força gravitacional F entre dois corpos vai ser dada por alguma coisa com a cara G, onde G é uma constante, M1 e M2, sobre R2. Então, esses símbolos aqui significam o seguinte, né? Eu tenho algum corpo aqui com massa M1, eu tenho algum outro corpo com massa M2, e a separação entre os dois é essa distância R, que a gente geralmente usa R porque se você centraliza o seu sistema de coordenadas em algum desses corpos, isso vira uma distância radial. Então, esse R é uma distância, esses dois M's são as massas de cada um dos corpos, e esse gzão é uma constante que acerta é, tanto as dimensões do que a gente chama de força, e quanto a intensidade do campo gravitacional, né? Então, se G fosse maior, a gravitação seria mais forte, se G fosse menor, a gravitação seria mais fraca. E a nossa visão de como a gravitação funciona vai ser, então, em termos disso daqui. Isso vai dizer, então, como é que corpos diferentes aceleram em direção uns aos outros devido a esse tipo de interação gravitacional, que são massas atraindo massas. E, e esse vai ser um efeito de duas mãos também, né? Pela terceira lei de Newton, o que a gente vai precisar ter aqui vai ser que cada um desses corpos atrai o outro com a mesma intensidade, mas sentidos opostos. Então, os dois estão puxando um ao outro, né? O Sol puxa a Terra puxa o Sol com a mesma intensidade. Até aqui, tudo bem? Ok? Estamos em silêncio, então suponho que sim. Perfeito. E geralmente a gente tem essa visão, né, de que, em certo sentido, a física newtoniana é melhor que a aristotélica, e tem até algum significado em que essas coisas estão certas, mas eu sempre gosto de ter um ponto de vista um pouco polêmico, em que eu gosto de falar do Aristóteles como se estivesse certo e de teorias mais modernas como se estivessem erradas, meio que para causar controvérsia e para chamar atenção ao fato de que em física a gente não procura de fato teorias certas, por assim dizer. Então, o que a gente busca são coisas que consigam explicar os experimentos. Não é suficiente você só acertar os números. Física não é só você ajustar um gráfico, não é só você pegar alguns pontos experimentais e achar qual é a reta que passa entre eles ou qualquer coisa do tipo. Mas
Mas isso faz parte do problema, e a teoria que você usa para explicar tá relacionada com isso. Então, o jeito que eu gosto de explicar isso, especialmente nesses tipos de assuntos, é o seguinte, né? O, a visão que a gente tem agora, né, nesse ponto de vista newtoniano sobre como funciona a gravitação, é essencialmente essa equação aqui, né? Que vai ser a lei de força gravitacional. E a gente pode usar isso para explicar fenômenos gravitacionais em geral, dentro da perspectiva newtoniana. E uma coisa que me incomodava bastante no ensino médio é que eu sabia que existia essa lei, mas eu também já tinha visto outra equação que a gente às vezes usava para explicar coisas caindo, que é a versão muito mais simples, que é um F igual a mg, né? Ou ainda P igual a mg, né? Força-peso sendo dada pela massa do objeto vezes algum número constante gzinho, que diz qual é a aceleração da gravidade local. E eu tinha uma certa dificuldade em entender como essas duas coisas se relacionavam, né? Então, por exemplo, se você está com um experimento em que você está em cima de um prédio, né? Então, lá no IFUSP, por exemplo, tem um experimento logo no primeiro semestre, eu acho, que as pessoas sobem no prédio mais alto do instituto. Bem, uma pessoa sobe, as outras ficam só aqui embaixo olhando, e essa pessoa que sobe fica soltando bolinhas de tênis, não, não são bolinhas de tênis, não, isso daí seria meio perigoso. Fica soltando alguma coisa, não me lembro o quê, para cair no prédio e as pessoas medirem quanto tempo demora e coisas assim. Mas enfim, nesse experimento, por exemplo, a altura desse prédio vai ser uma coisa, tipo, eu vou só pegar o que eu usei aqui. A altura de verdade são uns 35 metros, mas eu vou usar 10 porque é mais fácil de fazer as contas e porque é o que está nas minhas notas. E nas minhas notas não usava este prédio em específico, é um prédio genérico na minha imaginação. Então, nesse prédio genérico da minha imaginação, a gente vai dizer que ele tem uns 10 metros, e eu quero saber qual que é a força que age sobre essas bolinhas que a gente está soltando o coisa assim. Então, se eu quiser fazer essa conta, o que eu posso usar é exatamente aquela lei de força ali em cima, que vai ser algo como Gzão, que dá a intensidade do campo gravitacional. Eu vou precisar da massa da Terra. Eu geralmente denoto a Terra com esse símbolo que é uma bolinha com um mais. O Sol eu denoto com uma bolinha com pontos. Essas aqui são convenções que eu já vi bastante as pessoas usando em astronomia. Mas enfim. Então sempre que eu fizer essa bolinha com mais, isso significa terrestre. Então a gente vai ter aqui a massa da Terra, né? A Terra é o outro corpo que está atraindo aqui, então, a Terra. E eu vou ter a massa dessa bolinha. Eu ainda preciso da distância entre a bolinha e a Terra, que no caso vai ser dada pelo seguinte, né? Eu tenho o raio da Terra que vai até o chão. Então aqui vem o raio da Terra, mais a altura da bolinha em relação ao chão, que eu vou chamar de H. Isso daqui é o quadrado. Então essa daqui vai ser a força que eu tenho agindo sobre essas bolinhas. Eu posso fazer essa conta exata, né? Eu coloco aqui H igual a 10 metros, etc e tal, eu jogo aqui os dados exatos de qual é o raio da Terra, qual é a massa da Terra, qual é a massa da bolinha. Eu faço toda a conta e eu vou chegar em algum resultado. Mas eu sei que também existe essa outra fórmula aqui, que parece muito mais simples. Então é só uma constante vezes a massa. Enquanto esse daqui, por exemplo, depende da altura. Por que que esse daqui não depende da altura? O que aconteceu que a altura desapareceu dessa expressão aqui? E o que acontece é o seguinte: eu posso começar com essa fórmula mais complicada e fazer o seguinte: eu vou puxar esses símbolos de fora, né, para o canto. Eu vou, por enquanto, ir fazendo isso aos poucos. Então, eu vou começar fazendo isso daqui. Então, ainda é a mesma coisa, eu só escrevi a mesma expressão de uma forma um pouco diferente.
E eu posso agora puxar o raio da Terra para fora desses parênteses também. Então, o que vai ficar para mim vai ser um G, massa da Terra sobre M, papapá, 1 dividido por raio da Terra ao quadrado, vezes 1 mais H sobre o raio da Terra ao quadrado. Então, eu fico com uma expressão assim. Só reorganizando isso um pouquinho mais, o que eu consigo fazer é ficar um G, massa da Terra sobre Mzinho, dividido por raio da Terra ao quadrado, vezes 1 sobre 1 mais H sobre R mais, e aqui tem um quadrado também. Então ele vai ficar com uma cara assim. Isso daqui eu já vou me adiantar um pouco, eu vou definir uma nova constante, que eu vou chamar de Gzinho de forma bem sugestiva, dada por Gzão, massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado, porque já vai facilitar para eu escrever e vai deixar as coisas um pouco mais sugestivas. Então eu vou ficar com uma expressão assim. Isso aqui ainda é exatamente a mesma lei que eu tinha escrito no começo, né? Ainda é a lei da gravitação universal, que considera todos os efeitos da gravitação newtoniana. Então ainda é a mesmíssima coisa que o F igual a G m1 m2 sobre R2, só escrito de uma forma diferente, né? Então, o que eu fiz aqui foi que eu quebrei a distância entre a partícula e o centro da Terra em dois pedaços, né? Que é o raio da Terra, que não muda, e esse Hzinho, que é o que de fato pode mudar para mim. E eu reescrevi as coisas de uma forma um pouco mais conveniente, né? Então, ao invés de eu ficar escrevendo massa da Terra, raio da Terra, não sei o quê, papapá, eu juntei tudo nessa constante só, nesse Gzinho, e joguei o Gzinho direto aqui. Desse jeito, a fórmula só fica escrita de um jeito que, para mim, vai ser um pouco mais organizado. E agora eu posso começar a fazer contas com isso daqui e ver como que a altura muda essas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu pego essa fórmula com o R2, o que eu vejo de principal nela, em comparação com aquela minha outra fórmula da força-peso, né? A força-peso, só para comparar, ia ser isso daqui. Então você vê que a diferença entre as duas é que a força-peso é a mesma que está em cima, só que com H igual a zero. Então, esta fórmula aqui consegue perceber as mudanças na força por conta dessas variações no H. Então, ela consegue perceber a diferença na força entre quando você está aqui em cima no prédio ou quando você está aqui embaixo no prédio. Então, essa fórmula de cima repara nessas diferenças, essa fórmula de baixo ignora elas completamente. Ela trata todas as bolinhas como se estivessem no chão. E a gente pode começar a ver o quanto que essas coisas mudam, né? Então, essa daqui claramente está ignorando alguns efeitos, né? Ela não considera essa mudança no campo gravitacional que tem quando você fica um pouco mais longe. Mas será que isso é um efeito relevante? E para isso a gente pode só calcular qual que é o valor desse número aqui e ver se essas coisas mudam muito. Faz sentido essa ideia para vocês? Ok? Por enquanto vamos indo então. Todo mundo parece ok. Ah, então vamos colocar os números aqui, né? A altura que a gente vai ter do prédio, eu coloquei por simplicidade 10 metros, só porque é mais fácil fazer a conta e é o que eu já tinha feito nas minhas anotações. Pode colocar o valor que você quiser aí. Se for nessa coisa que vai ficar por volta de uns 10 metros, por volta de uns 100 metros, vai dar sempre coisas parecidas, para essas alturas de prédio, por assim dizer. E o raio da Terra, o valor dele vai ser uma coisa numa faixa de 6.400 quilômetros. Então você pode pegar esses números aqui, calcular quanto que é o H
sobre R+, segundo as minhas notas, isso vai dar uma coisa bem pequena. Então vai dar uma coisa parecida com isso daqui. E aí você calcula aquele coeficiente. Então vai ficar 1 mais h sobre R mais ao quadrado. Quando você coloca esses valores e faz a conta, você vai ficar com 0,999 688. Então, a diferença entre aquelas duas forças que a gente tem é que uma delas é o mg vezes esse número todo aí, e o outro vai ser o P igual a mg vezes 1. Então, as duas são de fato diferentes, elas têm resultados numéricos diferentes, mas uma coisa que é muito relevante de se perceber aqui é que a diferença entre as duas vai aparecer aqui por volta da sétima casa depois da vírgula. Então, a diferença entre esses dois números é tão pequena que, na prática, quando você for fazer, de fato, aquele experimento no prédio, jogar as bolinhas e etc e tal, isso praticamente não vai ter impacto, né? Então, a diferença dos dois para fins de comparação também, né? Vai ser melhor, deixa eu fazer o P menos F, porque aí fica positivo. Então, o P menos F vai ser algo como mg vezes 0,00000312. Então, é uma coisa muito pequena. Agora que você precisa ir para a sétima casa depois da vírgula para começar a perceber qualquer diferença. Então, essas coisas podem ser relevantes, mas para serem relevantes, você precisa que o seu experimento seja muito sensível. Então, nesse experimento de laboratório de física um, por exemplo, em que as máquinas que vocês estão usando são coisas do tipo, eu tenho aqui alguém soltando a bolinha, eu tenho aqui os alunos olhando isso, e você está fazendo todas essas contas usando o cronômetro do seu celular e coisas desse tipo, e vai ser muito difícil, se é que possível, bem, provavelmente bem possível, você realmente perceber esse tipo de diferença nas forças. Então, elas são valores tão próximos que, para fins experimentais, para fins da sua medição, você não consegue reparar nenhuma diferença entre as duas. E visto que física é uma ciência experimental, visto que você quer comparar a sua teoria com as coisas que você pode medir para que você possa fazer previsões sobre a natureza, para que você possa comparar com experimentos e coisas do tipo, não tem um motivo claro nesse experimento em particular, para você querer usar uma lei de força mais completa, né? Para você querer usar essa força F, ao invés de usar só a força peso usual, que vai ser massa vezes a constante gravitacional, esse Gzinho. Então, os dois resultados vão ser coisas muito parecidas. E não tem motivo para você usar o mais difícil se na prática ele não vai dar nenhuma diferença. E essa é uma perspectiva que a gente tem bastante em, em física moderna, mesmo em áreas mais avançadas, como física de partículas e por aí vai. E que hoje em dia efetivamente permeiam a física toda, né? Então, você nem sempre vai querer a teoria que está mais precisa ou acurada, ou etc., né? Faz muito tempo que eu fiz laboratório 1, eu não lembro mais a diferença entre preciso e acurado, mas eu deveria. É, Mas a gente não tem sempre a necessidade de usar a teoria mais correta, entre aspas, porque isso não significa que isso vai ter qualquer impacto mensurável. Então, pode ser que a sua conta só vai ser muito mais difícil, sem de fato te trazer nenhum benefício. Então, não faz tanto sentido
ficar focando nessas coisas mais complexas, né? Você tem que usar a teoria que for mais adequada para o pro problema que você está tratando. E, e nessa visão, você também pode ir estendendo isso meio que ao contrário, né? Então, se eu conheço essa lei, se eu conheço a lei da gravitação universal e eu vejo a expressão da força-peso, ou se eu vejo a explicação aristotélica, pode ser que você olhe para essas duas aqui como sendo teorias que estão erradas ou coisa do tipo, mas isso só é parcialmente verdade, né? A ideia de todas essas teorias, incluindo a lei da gravitação universal, é que elas sejam boas aproximações para o que a gente vê no universo, dentro de certos cenários, dentro de certas limitações. Então, ao dizer que essa teoria ou que essa teoria estão erradas, também é verdade que a teoria newtoniana está errada, e também vai ser verdade, mais para frente, que, por exemplo, a relatividade geral, que vai ser uma teoria ainda mais completa, está errada também. Para todas essas teorias, ah, espera-se, bem, para a relatividade geral, nós ainda não observamos algum sistema em que a relatividade geral claramente falha, mas é extremamente esperado que isso exista. E todas essas teorias estão erradas nesse sentido de que elas não capturam todas as propriedades do universo de maneira correta. Sempre vai ter coisas que elas vão perder, sempre vão ter coisas que vai faltar, sempre vai ter coisas que a gente vai ter que adicionar com mais cuidado. E a intenção de nenhuma dessas teorias é ser perfeita ou ser completa, nesse sentido, mas que elas sejam úteis dentro de certas escalas de interesse. Então, a ideia é essa, de que elas sejam, elas nos ensinem mais sobre como o universo funciona, dentro das limitações que cada uma delas possui. E não tem motivo para eu ir para as teorias mais complicadas possíveis, quando eu consigo já entender um sistema e aprender mais sobre ele, sem ter todo aquele maquinário que vai ser muito mais difícil e muito mais complexo de lidar. Então, isso é uma visão que hoje em dia a gente conhece meio como teorias efetivas, né? O termo que se usa, especialmente quando você vai para essas coisas um pouco mais próximas de física de partículas, ou de coisas com mecânica quântica, vai ser o que a gente chama de EFT, né? Isso significa Effective Field Theory, né? Ou teoria de campos efetiva. Teoria de campos é um tópico bem central em física hoje em dia, de como estudar o campo gravitacional, o campo eletromagnético e vários outros tipos de campos que aparecem na natureza. Essencialmente, todas as coisas que a gente conhece eventualmente acabam sendo descritas em termos de campos. E, e a palavra-chave aqui vai ser essa visão efetiva, né? Então, todas as teorias que a gente usa são, em certo sentido, efetivas, porque elas valem dentro de um limite de escalas, né? Elas são eficientes em algumas situações e a gente espera que elas eventualmente vão falhar quando você colocar alguma coisa suficientemente extrema. E, e para a relatividade geral, isso também vai ser verdade, né? Então, eu gosto de pensar na relatividade geral como uma teoria que está errada, não porque ela é uma teoria ruim, mas porque eventualmente a gente vai achar algum sistema em que ela não consegue descrever as coisas muito bem, né? Um mantra que eu já vi algumas pessoas dizendo e que eu gosto bastante é que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E a visão é meio essa, né? Então, todas essas teorias e qualquer outra teoria que você pensar sempre vai estar errada, o, mas várias delas são úteis e a gente pode explorar essa utilidade como uma forma de aprender mais sobre, sobre a realidade, né? E com bastante visão nessa perspectiva, né, de que o importante de uma teoria não é exatamente ela estar correta, porque sempre vai ter situações em que elas falham, e sim que ela tem que ser útil. Eu vou explorar isso
nesse curso e tentar falar de buracos negros sem precisar falar muito de relatividade geral. Exatamente porque relatividade geral vai ter muitas complicações técnicas que não cabem num curso que é focado para primeiros anos de graduação ou para ensino médio e coisas assim. Mas dá para capturar algumas das ideias centrais usando visões um pouco mais simples, né? Então, eu vou fazer isso que é parcialmente um crime e tentar falar de buracos negros e etc., usando visões que ainda remetem um pouco mais à física newtoniana, usando esses conceitos de força e coisas assim. Não porque eles funcionam em todas as situações, eles não funcionam. Em relatividade geral, você frequentemente encontra situações em que você não pode ficar pensando em termos de forças o tempo todo. Mas, para os nossos propósitos, pensar dessa forma é um jeito de pegar um sistema que é muito distante e muito abstrato e transformar em algo um pouco mais familiar, que permite ganhar um pouco de intuição sobre, sobre como essas coisas funcionam. Até aqui tudo certo? Ok? Como ninguém está me freando, eu suponho que sim. E qualquer coisa, vocês podem também fazer perguntas, fiquem à vontade. Perfeito, né? Então, antes da gente seguir para buracos negros, de fato, eu acho que ainda é de bom tom eu dar algumas ideias muito gerais e muito superficiais sobre o que é relatividade, porque tem algumas poucas coisas que eu vou usar ao longo das contas que a gente for fazendo, né? Então, minha ideia aqui não é explicar a relatividade com muita profundidade, né? Também vai ter o curso de relatividade especial do Caio César Rodrigues, que ele deve falar dessas coisas com mais detalhe. Mas a minha ideia é só dar algumas coisas bem amplas e bem genéricas, só para eu ter um pouco mais de equações prontas para eu poder usar depois, né? Então, eu acho que o jeito que eu penso em relatividade hoje em dia, né, relatividade é um assunto que eu sempre tive bastante dificuldade, né? Foi um dos assuntos que eu estudei meio por fora das aulas, mas eu estudei já no primeiro ano da graduação e fui revisitando todos os anos da graduação e demorou muito até que eu começasse a ficar confortável com isso, né? Então é um assunto que eu considero um pouquinho complicado de você pegar a princípio, mas que dá para ir entendendo com o tempo, né? Então a- eu gosto bastante de uma visão que você às vezes encontra eu não diria tanto em livros, mas mais no jeito que alguns cientistas falam sobre relatividade e às vezes até em algumas cartas que o Einstein trocou com outras pessoas, de que relatividade não é muito uma teoria sobre o que é relativo. E nesse sentido é um nome meio ruim que ela acabou pegando, né? A gente frequentemente fala nisso de teoria da relatividade, mas um outro nome que poderia ter sido melhor seria algo como teoria da invariância ou algo desse tipo, né? Então talvez fosse um nome que poderia ter sido alternativo, mais funcional e mais claro. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, várias vezes em física tem coisas que me incomodaram por muito tempo, em que parece que pessoas diferentes estão descrevendo o mesmo fenômeno como se coisas diferentes estivessem acontecendo. E sempre foi algo que eu tive um pouco de dificuldade em entender.
Então, digamos o seguinte, por exemplo, eu posso ter aqui, por exemplo, dois observadores. A gente geralmente é bem comum falar em Alice Bob, né? Então vamos fazer esse daqui ser o Bob, que está olhando alguma partícula. E vamos fazer essa daqui ser a Alice, que também está olhando a mesma partícula. Eu vou assumir que a partícula está em repouso com relação ao Bob, por exemplo. Então a Alice está se movendo. Eu vou colocar um efeito de velocidade aqui, pela velocidade V. E os dois medem propriedades dessa partícula, né? Como o Bob está em repouso com relação à partícula, se você perguntar para ele coisas como qual que é a energia cinética dessa partícula, ou a energia total mesmo, como é uma partícula livre aqui, o que o Bob vai falar, essa aqui é a energia da partícula, medido pelo Bob, é igual a zero. Eu percebo que tem alguém na minha campanha, então vou pedir licença para vocês e dar um pause para eu poder responder, e eu volto em breve. Aqui. Ok, de volta. Ah, como a partícula está em repouso com relação ao Bob, e eu estou assumindo que não existe energia potencial para esse caso e coisas assim, a energia que ele vai atribuir vai ser zero. A energia cinética vai ter que ser zero, a energia potencial eu estou assumindo que é zero, então ele vai chegar nesse resultado que é zero. Se você perguntar outras coisas, como quantidade de movimento, ou momento, que é o nome que a gente geralmente usa a nível universitário, vai ser algo mais como a massa da partícula vezes zero também, porque ele está assumindo que ela está com velocidade zero, e isso vai dar zero. Se você pergunta a mesma coisa para Alice em compensação, ela vai falar que a energia da partícula vai ser mv quadrado sobre 2, né, que vai ser a energia cinética dessa partícula, e o momento dessa partícula para ela vai ser, nesse caso aqui, sim, vai ser m, tá, como v está apontando para a esquerda, vai ser menos mv. Então, eles atribuem valores diferentes para coisas que parecem os mesmos observáveis. Então, a Alice fala que a energia é mv quadrado sobre 2, que não é zero. O Bob fala que a energia é zero. A Alice fala que o momento é menos mv, que não é zero. O Bob fala que é zero. E uma coisa que me confundiu por um bom tempo é exatamente como lidar com essas duas coisas. E, e meio isso de como saber qual dos dois está certo. E o que eu acho que é a melhor forma de pensar nessas coisas é perceber que eu tive esse cuidado de sempre colocar aqui um subíndice, né, uma marcação na, nos símbolos que a gente usa para cada um deles, né? Então, eles estão falando, na verdade, de quantidades diferentes. O, quando a Alice fala em uma medição de energia, quando a Alice pergunta sobre qual é a energia de uma partícula, ela tem uma noção do que é energia, né? Uma forma de falar o que é essa noção de energia seria a energia como medida pela Alice. Enquanto o Bob vai falar que é uma coisa diferente, ele vai falar que esse EA, na verdade, não é o que o Bob chama de energia, ele uma quantidade diferente, mas que o Bob também pode reconstruir. E para o Bob, a palavra energia significa EB, que vai ser essa outra quantidade aqui, que para ele é zero. Então, o que acontece é que eles estão usando, em certo sentido, a mesma palavra, né? No caso, a palavra energia, para se referir a duas coisas diferentes. Um deles está falando de energia medida pela Alice, e o outro está falando de energia medida pelo Bob. Essas duas energias não são a mesma coisa, então não são medidas da mesma forma, não são calculadas da mesma forma. E o jeito que eu sempre gosto de pensar isso é que os experimentos que você faz para medir cada uma delas vão ser coisas diferentes. Então, por exemplo, se o Bob quiser medir a energia como medida pelo Bob, ele vai colocar uma partícula em repouso dentro do experimento dele, digamos que vai ser essa caixa aqui, e isso vai dar o resultado zero. Então, o experimento que ele fez foi colocar
a, a bolinha dele em repouso dentro de um certo aparato, e isso deu um resultado zero. E é assim que você mede a energia medida pelo Bob. Se você quiser medir a energia medida pela hélice, a bolinha não pode estar em repouso, ela tem que estar em movimento com velocidade v, nesse caso, e isso aqui sim vai dar um resultado mv2/2. Então, mesmo que você acabe usando os mesmos aparatos ou coisa do tipo, você está arrumando o sistema, você está preparando o seu experimento de formas diferentes, e essa preparação diferente para cada um deles é o que vai acabar dando resultados diferentes, né? Como ele está preparado de formas diferentes, é como se você estivesse medindo, e você de fato está medindo, quantidades diferentes. E por isso que você vai ter essa diferença e essa, entre aspas, relatividade de, de como cada um dos dois mede essas coisas. Só que se você fica com essa visão constante de como cada coisa é relativa, etc., eu pelo menos acho que tudo começa a ficar confuso, porque parece que você sempre precisa de, de alguma pessoa para te dar a marcação de como você mede essas coisas. Então, em relatividade, a gente começa a tentar organizar a forma de pensamento de uma forma que marque um pouco melhor quais são as coisas invariantes. Então, por exemplo, uma das ideias principais de relatividade restrita vai ser que existem algumas coisas, bem, na verdade, existem várias coisas, que são invariantes para todos os observadores. Então, você pode ter, por exemplo, ainda o Bob e a Alice ali em cima. Bem, a Alice ainda está em movimento. E eles podem estar, dessa vez, medindo, por exemplo, a velocidade de alguma partícula de luz. Então, digamos que eu tenho aqui uma partícula de luz, né, que está se movendo nessa direção. A gente geralmente chama a velocidade da luz de c. E se você perguntar para o Bob qual é a velocidade dessa partícula de luz, ele vai falar que é c. Se você perguntar para Alice, ela também vai falar que é c. Uma das propriedades da relatividade vai ser essa de que a velocidade da luz para todos os observadores que não estão acelerados vai ser sempre o mesmo valor numérico. Então, todos eles vão concordar que tem o mesmo valor, apesar disso não ser verdade quando você está falando de outras coisas, né? Então, por exemplo, se eles tivessem também alguma outra coisa aqui, então, não sei, tem alguma bolinha por aqui que está se movendo com velocidade u com relação ao Bob, pode ser que o Bob dessa vez ia falar que a velocidade da bola é u, enquanto a hélice ia falar que a velocidade da bola é um menos v e tem um fatorzinho de correção aqui ainda. Então, eles nem sempre vão concordar com qual é a velocidade de cada um dessa bola, e o motivo é que eles estão. O que eles chamam de velocidade é uma coisa diferente. O experimento que você faz para medir qual a velocidade com relação a cada um deles são coisas diferentes. Mas no caso da luz, você vai ter isso de que eles sempre vão concordar que a luz se move com velocidade c. Então você vai ter essa propriedade de constância. Mas isso vem com um preço. Quando você começa a olhar para outras coisas que antes a gente falava que todos os observadores concordam, agora eles vão poder discordar, né? Então, para que os dois sempre chamem a mesma coisa de velocidade da luz, você precisa que eles discordem sobre alguma outra coisa. E essa discordância vai vir com relação ao tempo. Então, se você pega, por exemplo, e dá agora um relógio para cada um deles, né? Eu costumava desenhar isso com um relógio de ponteiros, hoje em dia eu acho mais fácil digital, porque até eu leio mais rápido isso. E, então, eles começam com algum relógio no zero e, e passa algum tempo. O experimento mais clássico que a gente sempre pensa é o que a gente chama de paradoxo dos gêmeos, né? Então, eles começam juntos aqui.
os dois com o relógio sincronizado. E o que eu posso fazer agora é permitir que eles tomem trajetórias diferentes ao longo do espaço-tempo, né? Então, um deles vai ficar parado, o outro vai se mover aceleradamente, e vão se mover de formas diferentes, e ir cronometrando no relógio de cada um deles como que isso está passando, né? Então, por exemplo, digamos que o Bob fica parado na Terra, enquanto a Alice faz um caminho muito mais complicado, em que ela vai, acelera até alguma estrela vizinha, né, que Terra visita, não sei, outra galáxia ou o que seja, e, e vai fazendo um caminho muito mais complicado. E eventualmente os dois se encontram de volta no mesmo lugar. Então, de volta na Terra. Em física newtoniana, não importa qual caminho você faça, qual velocidade você tenha, qual aceleração você tenha, o relógio de todo mundo sempre tem o mesmo tic-tac, né? Então, em física newtoniana, você tem um relógio absoluto. Todos os observadores concordam com que horas são. Porque não importa se você está medindo isso com o seu relógio de pulso, com o relógio da parede, com outro tipo de relógio, se você está acessando um site de relógio para medir ver o horário oficial de Brasília, todos os relógios sempre batem igual na física newtoniana. Só que em relatividade isso não é mais verdade. O que acontece dessa vez vai ser que, por exemplo, pode ser que no relógio do Bob eles se reencontrem de novo quando é uma hora mais tarde, né? Então eles começaram aqui é, a 0 hora e agora é uma hora mais tarde. Mas para Alice passou apenas, não sei, 30 minutos, por exemplo. Então eles podem ter esse tipo de discordância. E no caso, de fato, por a Alice ter seguido o movimento acelerado, ela vai ter um tempo mais curto do que o do Bob, quando eles se encontram. E o que está discordando dessa vez são os relógios de pulso de cada um deles, né? Se você olha que horas são no relógio de pulso da Alice e que horas são no relógio de pulso do Bob, eles vão ter valores diferentes. E isso é uma necessidade da relatividade para que eles sempre possam concordar com qual é esse valor da velocidade da luz ser. O que me ajudou a entender esse tipo de coisa, de como é que eles podem discordar sobre que horas são, é prestar atenção para isso de que eles estão efetivamente fazendo também experimentos diferentes, né? O motivo deles estarem discordando sobre que horas são é porque a medida que cada um dos dois fez foram coisas distintas. Então, o que o Bob fez foi, ele ficou só olhando qual era o horário no relógio de pulso dele, foi se movendo e eventualmente chegou aqui. Enquanto a Ellie seguiu um experimento diferente, que é olhar o relógio de pulso dela. E aí fez toda essa maracutaia que eu desenhei aqui, papapá, papá, e chegou nesse resultado. Mas eles concordam com a medida um do outro. Então, por exemplo, se a Alice olha para o relógio do Bob, ela vai ver que aqui está dizendo de fato 1 hora. E se o Bob olha para o relógio da hélice, ele vai ver que aqui diz de fato apenas meia hora. Então eles concordam com a medida um do outro, mas o que aconteceu é que eles fizeram medidas diferentes. Eles mediram as coisas de forma diferentes, eles tiveram experimentos diferentes. Então, os dois concordam sobre qual é a realidade. E nesse sentido que eu não gosto do nome relatividade, né? Porque quando você fica dando essa ênfase de que tudo é relativo, não sei o quê, parece que cada um deles está vivendo uma realidade diferente. E não é isso. Os dois estão vivendo a mesma realidade, os dois concordam com o que o outro mediu. E, e quando o Bob chega, por exemplo, quando o Bob e a Alice chegam no mesmo lugar, e o Bob olha para o próprio relógio e fala, são 1 hora, e a Alice fala, é meia hora, isso não quer dizer que o Bob acha que a Alice está errada. A visão correta aqui é que se o Bob tivesse levado também um relógio no mesmo trajeto que a Alice fez, ele teria dado meia hora. Se ele tivesse feito o mesmo experimento que a Alice fez, teria dado meia hora. E isso é a visão que eu sempre mantenho em qualquer coisa em relatividade. É essa de que se dois observadores fizerem o mesmo experimento, eles necessariamente vão chegar na mesma conclusão. Então, né, o resultado de qualquer experimento nunca é relativo, né? Todos os experimentos têm resultados
que todos os observadores vão concordar. Só que eles podem discordar de qual é a interpretação, né? Então, se a Alice olha para o relógio do Bob, por exemplo, ela não vai achar que aquilo é o tempo do trajeto que ela seguiu, e ela está correta nisso. Aquele, de fato, não é o tempo do trajeto que ela seguiu. O tempo do trajeto que ela seguiu foi só meia hora. Enquanto o Bob, de fato, percorreu um percurso de uma hora. Isso aqui é uma visão no espaço-tempo, então é menos tradicional da gente pensar, né? Chega a ser um tanto menos intuitivo. Mas um outro jeito de pensar nisso, que seria um pouco mais geométrico, talvez, é que se eu quero conectar dois pontos, né? Então, para o caso da hélice e do Bob, a gente quer conectar dois pontos no espaço-tempo, mas no espaço que eu poderia fazer, eu tenho um ponto um aqui, eu tenho um ponto 2 aqui, e eu posso seguir vários caminhos diferentes entre esses dois pontos, né? Então, por exemplo, eu posso seguir uma linha reta, que é mais ou menos o que o Bob fez, ou eu posso seguir aí um caminho mais tortuoso e eventualmente vir para cá. Então, isso daqui é o que o Bob fez no espaço-tempo, isso aqui é o que a Alice fez no espaço-tempo. Os dois caminhos conectam esses dois pontos. Então, nesse caso, eu posso seguir qualquer um dos dois ou outras opções entre esses dois pontos. Mas se você me perguntar qual é o comprimento de cada um desses caminhos, são resultados diferentes. E não tem nada demais sobre isso. Então, a gente pensa nisso como relativo porque a gente está focando nos observadores, aqui a gente está focando na hélice, a gente está focando no Bob. Mas quando você olha para isso desse ponto de vista geométrico, quando você olha para isso como um caminho no espaço-tempo, não tem nada demais. Se você seguir caminhos diferentes, eles podem ter comprimentos diferentes. E não tem nada de especial sobre isso. O... E essas são coisas que eu estou comentando mais por curiosidade, porque eu gosto de falar desses assuntos. Mas o mais importante para a gente vai ser algumas coisas das consequências que a gente vai ter para. Porque a gente de fato vai ver com buracos negros. Então, não vou usar todos esses conceitos em tanta profundidade nas visões de buracos negros. Mas tem uma coisa que a gente vai precisar, né, de que para você conseguir ter esses efeitos de que C é uma quantidade invariante, você precisa dessas consequências que vão aparecendo ao longo do caminho, né? Por exemplo, isso de que agora observadores diferentes vão ter que levar em conta que eles estão carregando relógios diferentes. Em física newtoniana isso não era verdade. E outra consequência, que é talvez a equação mais famosa da história, é que você vai ter o, algo que a gente escreve como sendo E igual a mc ao quadrado. E o que isso aqui diz foi um resultado que o Einstein obteve ainda em 1905 e que vai seguir também de ideias muito parecidas com essa, né? Se você vai considerando esses efeitos de como o tempo varia de observador para observador, porque eu preciso considerar que são relógios diferentes, fazendo medições diferentes, etc. Uma das coisas que também acaba seguindo, pode se mostrar que objetos com alguma massa de repouso m, então se eu meço a massa de um objeto quando ele está parado e ela é uma massa m, eu posso atribuir a esse objeto uma energia de repouso E, que é dada por essa expressão de E igual a mc ao quadrado. E o que eu interpreto como isso vai ser que objetos massivos têm uma energia inerente a eles que não está associada necessariamente ao movimento do objeto. Então, se eu tenho, por exemplo, alguma bolinha com massa m, isso automaticamente tem uma energia E, e essa energia pode ser convertida em outras formas de energia, né? Então, a gente é capaz de converter a energia associada à massa desse objeto, por exemplo, em movimento, em luz, em som e coisas desse tipo. E que para a gente a questão mais importante aqui vai ser entender isso, de que eu posso pensar em massa como sendo uma forma de energia, né? Da mesma forma que energia cinética é uma forma de energia, que energia eletromagnética é uma forma de energia, massa também é uma forma de energia, e isso vai ser algo que a gente vai poder explorar.
E você tem várias consequências disso, né? Uma das dificuldades que você vai ter aqui é que agora, como você está vendo que massa é uma forma de energia, quando você olha de volta para aquelas expressões como força, é o produto das massas pela distância ao quadrado, você começa a perceber que eu não posso mais me restringir a pensar em massas como sendo coisas gravitantes, né? Eu preciso também considerar que outras coisas que tenham energia também são capazes de gravitar, também são capazes de gerar gravitação. E isso vai afetar a minha teoria, vai precisar que eu comece a considerar coisas diferentes, efeitos diferentes e coisas do tipo, né? Então, por exemplo, quando você começa a levar em conta esses efeitos, você acha, por exemplo, em relatividade geral, que pressão também é uma coisa que causa gravidade, né? Geralmente, no caso newtoniano, que a gente pensa são só coisas como densidade de massa, ou algo assim que vai causar gravidade, né? Então, as coisas que gravitam são coisas que têm massa. Em relatividade geral, não necessariamente. Você pode ter outras coisas que não têm massa, mas que ainda assim gravitam. Então, luz gravita, é, e atrai outras coisas, e etc. Se fosse capaz de criar alguma coisa que não tem massa, mas tem pressão, isso também é algo que gravita, e, e por aí vai. Tem mais uma questão ainda, de que, como a gente está falando agora nisso, de que a velocidade da luz tem que ser a mesma para todos os observadores, né? Como todo mundo vai ter que concordar sobre essas coisas, isso vai ter outros impactos em como funciona a gravitação, porque eu não posso mais ter coisas que se propagam com velocidade infinita. Então, por exemplo, quando a gente fala de. Tem esse experimento mental meio louco que vira e mexe. Se fala sobre que eu posso ter, por exemplo, o Sol no centro do sistema solar, eu tenho a Terra a alguma distância, e, e você pensa na ideia, e se o Sol desaparecesse ou coisa do tipo. Na física newtoniana, se você desse um jeito de apagar o Sol, a Terra instantaneamente ia sentir esse efeito, e ao invés de continuar seguindo uma órbita ao redor do Sol, que agora não existe mais, ela ia sair pela tangente e segue em linha reta. Em relatividade geral não é bem assim, porque existe uma distância entre os dois que precisa ser percorrida e você precisa de um tempo para essa mensagem de que o Sol desapareceu chegar. Então, vai passando um certo tempo até que de fato o campo gravitacional mude no lugar onde a Terra está, e até aí demora cerca de 8 minutos para se ter essa percepção. Então, durante esses 8 minutos, a Terra ainda ia continuar orbitando como se o Sol ainda estivesse lá, e só depois desse tempo que de fato, os efeitos gravitacionais da ausência do Sol iam chegar aqui, e a Terra ia sair pela tangente, ia sair de uma forma diferente. Tudo bem até aqui? Beleza. Ok, eu sempre acho essa parte de relatividade a mais complicadinha do curso, porque é muito abstrata e etc. Mas o resto das contas geralmente vai bem mais tranquilo, porque começa a ficar uma coisa mais fácil de calcular e mais fácil de imaginar, na minha opinião. Então vai ficando um pouco mais tranquilo de pegar tudo, né? E, deixa eu só conferir se tem mais alguma coisa que eu acho que ele precisa falar. Ok. E para fazer para reconciliar todas essas visões, né, de como é que eu consigo lidar com gravitação agora, que a velocidade é finita e etc.
tem outras consequências que vão vindo, que são o crime que eu vou cometer ao longo dessas aulas, né? Quando você pensa em gravitação num caso relativístico, né, então quando você está em relatividade geral e etc., a gente não pode pensar nessas coisas como sendo forças. Então, não dá mais para você ficar pensando em tudo isso em termos de forças, em boa parte, porque quando eu falo, se eu falo nisso de que o Sol e a Terra estão atraindo um ao outro por meio de forças, o que eu vou ter aqui é que se eu apago o Sol, eu automaticamente não tenho mais alguma coisa para girar essa força. Então, eu preciso que a força saia daqui e a Terra tem que só sair pela tangente imediatamente. Só que não é isso que pode acontecer em relações gerais, isso não é permitido. Então, eu preciso ter alguma forma de transmitir essa força ao longo de longas distâncias. E o que a gente vai ter, então, vai ser isso, que é um termo que eu já estou usando aos poucos, de campo gravitacional. Então, a gente precisa ter alguma coisa que vá transmitindo a força aos poucos, meio que passo a passo, entre o Sol e a Terra. E o que a gente vai ter, então, no caso de relatividade geral, vai ser uma, nessa forma mais abstrata, uma curvatura do espaço-tempo. Então, o que é sempre uma coisa estranha de se falar, e o pessoal sempre gosta de desenhar aquelas coisas de que, sei lá, você tem o... Opa, não, isso aqui é a Terra. Você vai ter o Sol aqui, e aí você desenha aqueles tecidos ao redor que estão dobrados perto do Sol, e etc. E esses desenhos até têm alguma base para por que você faz assim. Você pode até às vezes calcular essas coisas para certos objetos. E aí a Terra está aqui, ela está se mexendo nesse tecido, então ela só está seguindo a curvatura nesse tecido. Só que eu nunca gosto muito dessas. Eu acho que a maioria do pessoal que mexe com relatividade não gosta muito dessas visões, porque elas são meio limitadas e dão uma impressão um pouco errada. Em parte também porque a maior parte da curvatura que importa não é no espaço, é no tempo. E, mas enfim, o, para explicar como você pode ter essas órbitas e etc., com base em curvatura, eu acho que um jeito que funciona para pensar é pensar em situações mais simples. Então, ao invés de ficar pensando em todas essas coisas de espaço-tempo, etc., eu acho que um caso que já dá alguma ilustração de como as coisas funcionam é pensar mesmo numa esfera ou algo assim. Eu tenho algum botão de desenhar esfera aqui. Então, pronto, a gente pode pegar aqui. A gente pode pegar a Terra por aqui. E se eu estou num plano ou coisa do tipo, eu quero me mover em linha reta, eu posso só ir indo em frente, né? Então, por exemplo, eu vou seguindo a direção do meu nariz e vou andando em linha reta sem. Aqui eu só sou péssimo para desenhar, né? Mas eu posso ir andando a princípio em linha reta sem problema nenhum, seguindo o meu nariz. Se eu faço isso na Terra, eu também posso ir seguindo essa mesma definição, então vou começar aqui. E eu vou fazendo esse caminho, só que ele naturalmente vai acabar se curvando, não porque eu estou fazendo uma curva, mas porque a própria Terra é curva. Então, por exemplo, se eu começo neste ponto aqui no Equador, e eu começo neste outro ponto aqui no Equador também, indo, né, apontando para o norte, eu vou acabar fazendo um caminho. é, eu vou fazer um caminho que vai acabar cruzando no Polo Norte. Isso que eu estou sempre seguindo a direção do meu nariz, e aqui, então, por exemplo, a gente pode fazer de novo o mesmo esquema de Bob e Alice. Então, tanto o Bob quanto a Alice podem começar no Equador, apontando para o norte e seguindo a direção dos narizes deles. Então, nesse sentido de que você está seguindo o seu próprio nariz, você está seguindo uma linha reta, mas eles acabam se encontrando no Polo Norte, não porque eles fizeram uma curva, mas porque a Terra é curva. Então, eles nunca fizeram uma curva nesse sentido de que eles sempre continuaram indo na direção que o nariz deles apontam, sempre olhando para frente, etc. Então, você nunca olhou para o lado para fazer uma curva. Mas, mesmo assim, eles acabam se encontrando. Então, mesmo seguindo linhas retas, eles se encontram. Quando você faz isso, e eles começam paralelos também, tem essa. Quando você faz isso em um plano,
Não tem como isso acontecer, né? Linhas paralelas nunca se cruzam. Mas aqui, na esfera, isso é possível. Você pode começar com duas linhas paralelas. Então, poderia pegar uma que está um pouco mais perto aqui, por exemplo, e ela vai ir se aproximando cada vez mais, e eventualmente elas cruzam também no Polo Norte. Então, nesse sentido que eu faço com que curvatura acabe afetando o que eu chamo de linhas retas e fazendo com que essas linhas retas sigam trajetórias mais complicadas. E a visão de relatividade geral vai ser exatamente que você vai ter efeitos assim, né? Então, por conta de efeitos de curvatura no espaço-tempo, você vai acabar tendo com que partículas que estavam tentando se mover em linha reta no espaço-tempo, vão seguir essas trajetórias que não parecem retas por conta da gente estar vivendo num espaço-tempo que é intrinsecamente curvo, né? Então, se eu tô na Terra e eu vou seguindo em linha reta, eventualmente eu posso trombar com alguém que estava paralelo a mim. E, e o motivo disso é a curvatura da Terra. Então, eu posso observar a curvatura da Terra por meio desses efeitos de linhas retas, entre aspas, se cruzando e, e coisas do tipo. Então, eu preciso desse tipo de visão quando eu estou fazendo todas as contas em relatividade geral, porque se eu tento fazer contas em termos de forças, essas coisas simplesmente não funcionam. Eu não tenho muito como dizer como é que a força foi se sentindo esses efeitos sem eu falar do que está transmitindo essa força ao longo de cada ponto. Quando eu tenho agora essa visão em termos de curvaturas ou coisas assim, em termos de um campo gravitacional, eu posso falar, por exemplo, naquela visão idealizada do Sol desaparecendo, porque o que acontece aqui é que eu vou estar com muita curvatura, e quando o Sol desaparece, o que acontece é que essa curvatura vai desaparecendo só aos pouquinhos, né? Então eu começo com as coisas desse jeito aqui, aí depois elas vão estar um pouco menos curvas, um pouco menos curvas, um pouco menos curvas, até que desaparece completamente. Então eu vou fazendo meio que aos poucos, e isso vai navegando de um ponto para o outro até chegar na Terra aqui, né? Então eu tenho agora um meio de comunicação que vai aos poucos entre o Sol e a Terra, ao invés de ser aquela coisa de que se isso aqui desaparece, automaticamente a Terra para de sentir o efeito. Então isso vai fazendo com que as coisas fiquem mais aos poucos. Apesar disso, apesar de que relatividade geral precisa que você pense nessas coisas em termos de campos, em termos de geometria e etc., eu vou tentar me esquivar dessas ideias para poder manter as coisas um pouco mais simples e intuitivas. Então, ao invés de eu falar de forças em muito detalhe, o que eu vou fazer vai ser ir para um caso muito específico em relatividade geral em que dá para você ainda falar de forças. Quando eu escrevo esse caso newtoniano, que vai ser um Gzão, um Emão, um Eminho sobre R2, isso aqui é verdade em qualquer lugar que você está no espaço, em qualquer lugar que você está no tempo e etc e tal. Não importa se você está se mexendo ou qualquer coisa do tipo, né? A força que você vai sentir vai ser essa daqui, pelo menos num referencial inercial. Então, se a Terra está se movendo ao redor do Sol, a força é essa. Se a Terra está caindo no Sol, a força é essa. Não importa o que está acontecendo, a força é essa. Em relatividade geral, por eu ter todos esses efeitos do espaço-tempo ser curvo, etc e tal, eu não vou ter exatamente o mesmo puxão em cada ponto desse jeito. Mas, se eu tiver agora num caso em que tudo está parado, então, em que eu estou com o Sol aqui, em que eu estou com a Terra aqui, e eu tenho todos esses efeitos de curvatura, papapá, papapá, eu posso falar, tá, se eu quiser que a Terra fique parada, fique a uma distância fixa do Sol aqui, qual é a aceleração que eu tenho que fazer sobre ela para impedir que ela caia? Aceleração aqui no caso, porque a força que todos os objetos sentem sobre a ação da gravidade vai ser tal de que o único efeito é uma aceleração, né? Não importa qual é a massa do objeto, todos eles sentem a mesma aceleração.
O motivo é que se você pega o G moiminho sobre R2 e faz isso junto com a segunda lei de Newton, né? Então o que eu vou ter vai ser um G moiminho sobre R2 igual a ma. Eu posso cortar essas massas pequenas e a aceleração vai ser isso daqui. Inclusive, por isso que mais cedo eu tinha definido aquele m terra, r terra ao quadrado como sendo um gzinho, né, que vai ser a aceleração. Então, independente da massa do corpo, o único efeito gravitacional que ele sente na física newtoniana é uma aceleração. E então o que eu me pergunto aqui é isso de, tá, se eu tenho o Sol aqui e a Terra aqui, qual aceleração eu preciso fazer na Terra para que ela fique parada? Então é meio que uma forma de eu tentar compensar a tendência da Terra de ir em direção ao Sol com uma aceleração, né? Então ela está querendo ir em direção ao Sol por conta da curvatura, que não é uma força, mas eu posso fazer uma força para manter ela parada. E que é como se eu estivesse compensando uma força de inércia. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que está. Como não? É exatamente isso. Se eu tenho, por exemplo, alguma coisa girando, essa coisa que. Ah, tá péssimo de eu fazer retas hoje, hein? O, essa coisa girando vai ter um efeito centrífugo, né? Que é por conta dessa tendência de querer escapar. E para eu manter essa coisa girando, para eu pra manter ela a uma distância fixa, e manter tudo desse jeito, continua parecendo a mesma coisa, eu preciso fazer uma força centripetar para balancear isso, né? E aqui, no caso, o que eu estou querendo fazer com gravidade é a mesma coisa. Gravidade aqui vai, de fato, aparecer como uma força inercial, e eu posso fazer uma força para balancear essa força inercial. E essa força que está balanceando, de fato, é uma força real, que nem a força centrípeta, apesar dessa força centrífuga ser uma força de inércia, apesar da gravidade aqui ser uma força de inércia. E aí o que eu posso fazer agora? Eu falo para você qual é essa aceleração, qual é essa força que eu estou fazendo para compensar a gravidade, né? Então a força que eu estou dizendo aqui, no caso, vai ser definida por F igual a ma. E aí, isso daqui agora me dá uma ideia de qual é a força gravitacional. Então, em outras palavras, e tentando sumarizar essa discussão toda de uma forma que fique mais simplificada, sem todos os detalhes que eu estou tentando evitar. Quando eu estou em física newtoniana, eu tenho aqui a Terra, por exemplo, eu posso falar em qual que é a força gravitacional que a Terra faz sobre uma partícula, etc. Mas eu vou trocar a minha visão, e ao invés de falar qual é a força com que a Terra atrai essa partícula, eu vou falar qual é a força que eu preciso para segurar essa partícula parada. E aí, eu vou chamar isso aqui de NG, né, de gravitação newtoniana, Newtonian Gravity. Então, para mim, eu vou considerar muito mais essa força de como é que eu mantenho essa partícula parada. Qual que é a força que eu preciso fazer para segurar alguma coisa? Qual que é a força que eu preciso fazer para segurar essa caneta, por exemplo? E no caso relativístico, eu também posso ainda fazer isso, né? Então, eu vou ter aqui ainda a Terra. E o que eu vou fazer é qual é a força que eu preciso para manter essa partícula parada. Eu posso fazer uma força nessa partícula para manter ela parada. E isso é uma coisa que ainda está bem definida em relatividade geral. Eu ainda posso falar numa força para manter uma coisa parada, mesmo que a força gravitacional não. A força gravitacional, mesmo que a gravitação não seja mais uma força em relatividade geral. É. E aí, em termos disso, a gente pode começar a ir adaptando as coisas para falar de buracos negros, usando conceitos que lembrem um pouco mais a noção de força. E, e ok, eu acho que essa é a minha introdução. Como eu falei, essa parte de relatividade sempre é a que eu acho mais complicada, mas daqui para frente eu espero ser
um tanto mais simples de ir seguir. Então, para ir para esse primeiro caso. Oi, eu não estou escutando. Eu percebo que tem alguém falando, mas eu não consigo distinguir o quê. Tem alguma pergunta? Se alguém estiver falando, eu não estou escutando. Eu percebo que alguém está falando alguma coisa, mas está muito baixo. Eu não estou ouvindo, eu vou pedir que você mande pelo chat. E que aí eu acho que fica mais fácil, porque tá bastante baixo, eu não estou conseguindo ouvir. Ok, então, qualquer coisa você pode mandar pelo chat, mas continuando. O, Ué, né, o primeiro caso, um pouco mais relativístico de fato, que a gente vai começar a olhar, vai ser isso que a gente chama de buraco negro de Schwarzschild, de solução de Schwarzschild. O... Então tá, né? A solução de Schwarzschild foi a primeira solução que foi encontrada para a relatividade geral, né? A relatividade geral foi proposta pelo Einstein em 1915 e 15 e a solução de Schwarzschild vem, eu acho que em 1916. E eu não vou pegar todos os detalhes da solução de Schwarzschild, né? Eu vou fazer essa aproximação toda com a força que você precisa para manter uma coisa parada, que eu falei. Mas a ideia do Schwarzschild foi o seguinte, né? O que ele fez foi ele considerou que tem alguma massa no meu espaço-tempo com massa m e que é esfericamente simétrica. Então eu consigo, se eu olho isso de qualquer direção, se eu olho daqui, ou se eu olho daqui, ou se eu olho daqui, etc e tal, é, sempre parece exatamente a mesma coisa. E a única coisa que importa para eu medir o campo gravitacional vai ser a distância até essa massa. Então, fazendo essa hipótese, ele conseguiu resolver qual que é o campo gravitacional certinho. E o principal que a gente vai focar aqui vai ser o seguinte, né? Quando eu estou no caso newtoniano, a força que eu preciso para manter um objeto parado a uma distância fixa de uma massa central m vai ser aquela que a gente já está escrevendo há um tempo. O, no caso, se eu estivesse usando vetores, etc., teria um sinal de menos em comparação com o caso de quando você está caindo. Mas como eu estou escrevendo só a magnitude, não tem problema. E no caso da solução de Schwarzschild, para eu manter um objeto parado, né, então eu tenho aqui a minha massa central, e eu tenho aqui a minha massinha. A força que eu preciso fazer para manter esse objeto parado vai ser dada por a mesma coisa que eu tinha no caso newtoniano, mas eu tenho agora ainda uma correção que vai vir nesta forma aqui. 2G irmão sobre C2R. Então, se eu quiser manter um objeto parado a uma distância R, um objeto de massinha mzinho, a uma distância R de um objeto maior de massa mzão, eu vou precisar de uma força que vai ser dada por isso daqui, né? Então, a grande diferença nesses dois casos vai ser que agora eu vou ter esse fator de correção novo aqui, né? E, e é mais fácil aqui escrever, né? Esse Czinho é a velocidade da luz, né? A velocidade da luz aparece porque ela é um conceito central em relatividade, né? Já que
toda aquela coisa de a gente precisa que a velocidade da luz seja a mesma para todos os observadores. O Gzão diz quão forte é a força gravitacional, esse mzão é a minha massa central e etc. É mais fácil eu resumir essa equação definindo uma nova constante aqui, que vai ser um RS, a gente chama de raio de Schwarzschild, que é um 2 Gzão e mzão sobre C2, porque assim eu posso escrever essa força aqui como sendo G, mãe minho sobre um, né, vezes um menos raiz RS sobre R. Só para escrever de outra forma, né? Então talvez eu use uma versão, talvez eu use outra, vai depender do que a gente está fazendo. E com isso daqui já dá para começar a ter alguma ideia de como que essas forças vão ser parecidas, quando que elas vão ser diferentes e por aí vai. Então, para um primeiro caso, vamos assumir, por exemplo, que eu tô uma coisa importante, né? Esse RS aqui que eu falei de Heide-Schwarz, ele tem dimensões de comprimento. E para dar um exemplo, se eu pego o do Sol, por exemplo, o do Sol eu acho que ele vai ser uma coisa como 1,5 km, se não me falha a memória. O raio do Sol é muito maior que 1,5 km, né? Ele é gigantescamente maior. Então isso daqui vai ser um raio bem pequeno, em geral. Ele vai ser bem pequeno em parte porque o Gzão é um número bem pequeno, ele é uma coisa que é tipo 10 a menos 11 em unidades do SI. Eu nunca lembro quais são as unidades do Gzão de cabeça, eu preciso ficar conferindo sempre. E o C também é um número muito grande, né? Em unidades do SI ele vai ser 3 vezes 10 oitava. Então aqui eu tenho um número muito pequeno dividido por um número muito grande, vezes a massa. Então geralmente esse raio de Schwarzschild tende a ser uma coisa razoavelmente pequena, exceto em casos com massas muito, muito grandes. Para comparar essas forças aqui, o que a gente pode fazer agora vai ser uma coisa parecida com o que eu tinha feito no caso das bolinhas caindo do prédio, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, se a gente assumir que o R, que o Rzinho, que é a distância que a gente está até o corpo, é muito maior do que o RS, então isso significa, eu posso dividir aqui por Rzinho, que um é muito maior do que RS sobre R. E nesse caso, eu posso aproximar que um menos RS sobre R é aproximadamente um. Então, nesse caso, quando eu estou muito longe do raio de Schwarzschild, eu posso escrever que o F de GR, que é igual... GR aqui é relatividade geral, né? General Relativity. 1 dividido por um menos RS sobre R. Isso aqui vai ficar aproximadamente GM emão sobre Rzinho, vezes um, que é o caso newtoniano. Então, se eu estou a distâncias muito grandes desse tal raio de Schwarzschild, eu recupero o caso newtoniano, né? Então, só vai ser relevante para mim essas correções relativísticas aqui quando eu estiver muito perto, que é o que a gente chamaria de limite de campo forte. Quando eu estou muito longe, o campo gravitacional é muito fraco e aí os efeitos relativísticos importam um pouco. Mas se eu estou muito próximo desse valor RS, aí de fato eles vão ser coisas bastante importantes. O- Tudo bem até aqui? Ok? Como ninguém se pronunciou, eu estou assumindo que está tudo certo. Beleza? Para ver como isso aqui é relevante para valores mais próximos do raio de Schwarzschild, o que a gente pode fazer agora é jogar algo como um R mais ou menos igual ao raio de Schwarzschild. Nesse caso, o que acontece com esse FGR é que eu vou ficar com o seguinte, né? Que eu tenho um menos RS sobre R, papapá. Só que para R aproximadamente RS, isso significa que um é aproximadamente RS sobre R, e, portanto, um menos RS sobre R é aproximadamente zero.
Então esse cara aqui está indo para infinito. É, se eu faço se eu faço o R aproximadamente igual ao raio de Schwarzschild, o que eu tenho é que esse cara aqui vai ser, bem, eu estou fazendo isso aqui de uma forma bem hand waving, né? Mas isso aqui vai ser como se fosse uma força infinita. Então, se eu quero manter um objeto parado nessa distância do raio de Schwarzschild, eu preciso de uma força infinita. E, e isso vai começar a dar efeitos bastante diferentes, né? Eu tenho agora um fator de correção infinito em comparação com o que eu tinha em gravitação newtoniana. E vai ser por isso que eu vou começar a ter esses efeitos. É por isso que eu vou começar a ter o que a gente vai chamar de um buraco negro. Então, o buraco negro de Schwarzschild vai ser que eu tenho aqui alguma coisa aqui. Eu vou marcar aqui esse ponto como sendo o RS. Aqui eu posso ter alguma coisa caindo muito longe, né? Se eu estou aqui muito longe, isso aqui é aproximadamente gravitação newtoniana. Então não tem segredo nenhum. Se eu estou muito perto, esses efeitos começam a ficar muito fortes. E se eu estou na borda dessa região, se eu estou em cima do RS, então eu precisaria de força infinita para ficar parado. Como eu precisaria de força infinita, quer dizer na prática que eu não fico parado. Quer dizer que eu vou ser forçado a cair. Se eu passar desse ponto, significa que nem com força infinita eu tenho como ficar parado. Então eu sou forçado, de fato, a cair e não tem mais escapatória. Vai ser isso daqui que eu vou chamar da região do buraco negro. Então a força para R menor do que RS, né? Você vê que com R menor do que RS, o que eu vou ter aqui vai ser que um é menor do que RS sobre R. Então, um menos RS sobre R é menor do que zero. E, portanto, quando eu jogo isso daqui dentro de uma raiz, isso aqui não é mais um número real. Então, não existe nenhuma força real que eu possa fazer para segurar essas coisas paradas, né? Não é mais possível eu sequer ficar parado dentro do buraco negro e você também não vai conseguir escapar, que aí eu precisaria de um argumento mais elaborado para isso. Hum, Ok. Hum. Ok, eu acho que esse daqui pode ser um bom ponto para parar. Perguntas? A gente estava tratando essa força como a força que a gente precisaria para deixar o objeto parado. Se ele tivesse, por exemplo, esse movimento com velocidade constante em relação ao buraco negro, essa força seria outra? Ou ela seria Sim. a mesma? É porque, sim, ela seria diferente. Você teria que tomar algum cuidado com como é que você define o que você chama de velocidade constante. Porque, por Uhum, exemplo, se você falar, eu quero um movimento inercial, em relatividade geral, inercial significa queda livre. tá. Então, nesse caso, a força seria zero, por exemplo. Uhum, Mas se você tiver uma outra definição de velocidade constante, eu teria que. Talvez dê para definir isso, porque no caso aqui, o que eu uso para definir parado é distância fixa com relação ao buraco negro. Então, R certo. fixo. E aí, se você permite que esse R mude de uma forma um pouco diferente, você poderia calcular qual força você precisa para manter isso, e eu esperaria que fosse uma coisa. Eu tenho- vai ter que ser uma coisa diferente. Vai ter que ser uma Tá coisa bom. diferente, com certeza. Entendi, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Você recomenda algum material específico que discorra sobre o cálculo da solução desse buraco negro? Isso depende um pouco do background de cada um, né? Porque a maioria dos livros de relatividade, eles vão ser um tanto.
bem, eles vão ser bem mais complicados para isso, né? Então, por exemplo, você vai com certeza ter que saber cálculo e etc. Para coisas um pouco mais básicas, se você quiser um livro que use cálculo, just in case, o que eu recomendaria para uma coisa mais introdutória seria ou o livro do Hartle ou o livro do Carroll. Esse aqui é um. Aí. É, são e aí são livros de relatividade geral mesmo. Se for uma coisa sem cálculo, mas que dá um pouco mais de ideia, aí tem no. Eu coloquei algumas opções no site da escola, né? Que é Grasp School. .github.io. E aí você vai em mini courses, procura lá pelo curso e lá tem uma listinha de livros. Eu acho que o que talvez seja melhor para isso, que alguma coisa que discuta um pouco mais as contas, mas ainda num livro meio, num nível meio introdutório, talvez seja esse do Edwin Taylor, do John Wheeler, eu nunca lembro esse nome. Bertschinger, que chama Exploring Black Holes. É. Esse vai ser um livro um tanto mais básico, né? A ideia dele é ser um livro mais introdutório mesmo e tem um site oficial eu não lembro de qual dos autores, eu acho que é do Bertinger, que tem lá todos os capítulos disponíveis gratuitamente. E aí dá para olhar por aí. Mas para fazer os cálculos tende a ser uma coisa mais complicada, porque você precisa de geometria diferencial e etc. Esse livro ele talvez faça de uma forma mais direta. Os outros livros que eu coloquei por ali no site, eles são geralmente livros um pouco mais de divulgação científica, todos escritos por relativistas, então às vezes eles podem ter um pouco mais dessas partes mais intuitivas ou coisas assim, sem entrar nos detalhes dos cálculos. Mas pode ser um lugar para conferir também. Mais perguntas? Imagina. Ok? Como por enquanto não está vindo nenhuma, eu vou encerrar a gravação e aí eu pergunto de novo para caso alguém queira perguntar fora da gravação. E só por